Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente, que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Então, amados, hoje nós estamos retornando com a segunda parte do tema libertação de crianças e adolescentes. E hoje nós estaremos falando sobre diagnosticando crianças e adolescentes. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, e nosso ministério trabalha na visão de personalidades restauradas na área da mente, sentimentos e vontade, como também com libertação em alto nível. Amados, para falar do tema de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico. Salmos de número 127, versículo 3, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Este versículo destaca a importância e o valor dos filhos, que são uma bênção de Deus e uma responsabilidade sagrada. Os filhos são uma herança divina, confiados a nós para cuidar, educar e amar. Agora, queridos, como diagnosticar ações demoníacas em nossas crianças e nos adolescentes? Pelo dom do discernimento, por revelação ou visão espiritual e pelo mapeamento espiritual da criança. Agora, amados, se os pais não são crentes, as crianças facilmente podem receber demônios, que eventualmente podem até mesmo manifestar-se. Neste caso, se os pais apenas permitem os filhos irem à igreja, os ministros de Deus que trabalham com libertação ou que estão à frente de um ministério podem obter dos pais a autoridade legal para ministrá-los. As principais razões para o endemoniamento da criança são eles: transferência de maldições hereditárias, iniquidade de gerações passadas, submeter a criança a rituais para passar espíritos para o seu corpo, consagração da criança a uma entidade, ídolo ou demônio, maldições lançadas na criança por líder ocultista, rejeição ou até tentativa de aborto da criança, abuso sexual desta criança, e além dessas razões, muitos outros fatores contribuem para contaminar espiritualmente a criança. Conhecemos aqui alguns problemas gerados pelos pais. Vamos começar? A escolha do nome. Muitas crianças recebem de seus pais antes de nascer ou após o nascimento um nome que, embora não saibam, tem conotações negativas. Mas o nome, queridos, tem uma importância muito grande na vida da pessoa. Lembremos-nos de que Deus mudou o nome de Jacó, que significa enganador, para Israel. Assim, é importante saber se os nomes dos filhos têm algum significado ruim. Por exemplo, Mara significa amarga. O nome pode ser ligado a ídolos ou entidades, como Yara, que é a deusa indígena, a deusa das águas, ou Maria Aparecida, Fátima, Jorge, Sebastião, nomes esses de santos católicos. Neste caso, os pais têm autoridade para quebrar toda a ligação espiritual existente, consagrando o nome ao Senhor Jesus. Agora, queridos, em razão de um nome consagrado ou estranho, a criança costuma ser irritada, com mau gênio, limitada e resistente ao carinho. Vamos falar então de ocorrências durante a gestação. Meus amados, muitos fatores negativos podem afetar o nenê no ventre, abrindo assim portas para demônios tomarem legalidade sobre ele, principalmente no caso de gravidez ilegítima por adultério ou por prostituição. E o caso de adolescente, ou seja, é o caso de adolescentes que, na grande maioria, tanto o pai como a mãe rejeitam o nenê
e tentam abortá-lo. O pai desaparece, deixando toda a culpa e o problema com a jovem mãe. Se a mãe deixa o nenê nascer, nega ao pai todo o acesso ao filho e decide que quando o bebê nascer, vai entregá-lo a outros. Também, queridos, se o bebê que está sendo formado no ventre da futura mãe é considerado uma gravidez de risco, ou se ele é fruto de uma relação fora do casamento ou de um estupro, ou se foi rejeitado pelos pais, ou até mesmo sofreu violência, ele precisa de oração, mesmo estando ainda na barriga da mãe. Ou então depois, se isso não foi feito, pois sabe o que acontece? Demônios entraram no bebê, principalmente o espírito de rejeição. Precisam eles ser expulsos. Desse modo, é quebrada a interferência maligna nas emoções, e em outras áreas também, que estariam na criança e que permaneceriam durante toda a sua vida. Queridos, mesmo no casamento, os problemas financeiros do casal, a atitude de revolta e insegurança, conflitos conjugais e rejeição do bebê, passam para ele durante a gestação. O espírito de rejeição pode agir de forma violenta ou sutil, sugerindo mentiras, produzindo opressões que se tornam atitudes. O espírito de morte soprará nos ouvidos da mãe ideias de aborto, e ele adquire direitos pelo fato de o pai e a mãe discutirem e tentarem fazer o aborto. As emoções e as atividades físicas da mãe afetam o bebê diretamente, e esse espírito adquire o direito de atingi-lo. Com efeito, amados, desde o ventre o neném é influenciado pelo ambiente negativo ou positivo ao seu redor e por palavras e afetos. Conforme já destaquei anteriormente, o bebê João Batista, quando estava em formação no ventre de sua mãe, Isabel, foi impactado quando Maria, com Jesus no ventre, foi visitar Isabel. Quando Maria chegou, assim disse Isabel: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Isso encontramos em Lucas, capítulo 1. Amados, no nascimento, a criança também pode ser contaminada. No caso do médico ou da parteira que esteja dando assistência ao parto, ser um servo do diabo, pois ele pode liberar no toque ou com palavras algo espiritual maligno para o bebê, ou pode ainda consagrá-lo a alguma entidade ou até mesmo um santo. O parto pode ter sido ainda traumático, no caso de ocorrer eclâmpsias, como convulsões, necessidade de uso de fórceps, asfixia no cordão, parto demorado, e ainda no caso do bebê prematuro, esses traumas também se instalam no bebê e no futuro serão a causa de comportamentos não sadios. E eles produzem medo, insegurança, etc. Vamos falar então de maldições hereditárias herdadas. Então, meus queridos, esta é mais uma séria causa de problemas na vida da criança, pois ela pode estar sendo oprimida por espíritos familiares. As maldições hereditárias dão legalidade para Satanás atacar os filhos, conforme já foi visto. Se os pais sabem o que lhes afetou quanto a espíritos familiares, torna-se fácil perceber as mesmas influências afetando seus filhos. Os maçons deixam um legado de maldições à sua futura descendência, de forma que se um avô da criança foi maçom, toda a descendência está comprometida. Daí, os pais precisam renegar tais heranças malditas em lugar dos filhos pequenos, para quebrar as legalidades do diabo. Amados, os pais devem estar atentos
para fazerem com frequência correções em sua vida, não dando lugar ao diabo, para que isso não afete a vida de seus filhos. Assim, se um filho é bastardo, seja por ter sido gerado fora do casamento, seja por ter tido antecedentes que foram bastardas, ou bastardos, até a 10ª geração anterior, como está em Deuteronômio 23:2, esta maldição precisará ser quebrada. Observe-se que, como não se sabe o que ocorreu em gerações mais distantes, é recomendável assumir que, caso tenha ocorrido a criança estar liberta pela obra de Jesus na cruz, estarmos consagrando. Os pais têm autoridade espiritual sobre os filhos e podem orar fazendo essa quebra, renunciando a heranças malignas de depressão, suicídio, enfermidades, acidentes, problemas mentais, problemas financeiros, perversões sexuais, violência, ódio, mentiras, xingatórios, hiperatividade, preguiça e mau gênio, citando esses e outros aspectos que sejam conhecidos no caso da sua família, na vida do bebê. Crianças adotivas muitas vezes foram geradas fora do casamento e, portanto, mesmo que os pais adotivos não saibam nada acerca dos pais biológicos da criança, a maldição hereditária deverá ser quebrada neste caso. Um espírito familiar, amados, pode vir na criança em forma de um amigo invisível ou um companheiro de jogos imaginários, sendo literalmente um demônio que passa a influenciar a vida dela, enganando-a como se fosse um amigo para conviver com ela, tornando-se um demônio familiar cuja ação vai se transferindo nas gerações. Agora, queridos, mudanças e atitudes estranhas na criança. Vamos prestar atenção nas mudanças e atitudes estranhas na criança. Eu gostaria de abordar sobre isso. Amados, além de analisar se houve causas de contaminação, outra forma de detectar que a criança foi contaminada é observar o seu comportamento. Evidências comuns nas crianças são bocejos, arrotos, tosses, gozações, secreção nasal, força sobre-humana, golpes, bofetadas, tremores, retorcendo-se em suor, gritos, resistência física, mordidas, arranhões, convulsões, patadas, zombaria com gargalhadas, como também teimosia, apertando os lábios, ficando mudo, com espírito de engano, ou seja, mentindo. Está me doendo aqui, preciso ir ao banheiro, quero água, contando sempre uma mentira. Uns começam rindo e mudam para o choro. De um modo geral, detectamos problemas na criança analisando os seguintes pontos. Vamos lá. Notando mudanças no comportamento da criança. Queridos, ela pode esconder o que foi, mas revela algo estranho, como rebeldia, isolamento, gosto pelo rock, uso constante de roupas pretas, mentiras e etc. Nesses casos, o que fazer? É dever dos pais procurar ter um diálogo aberto para detectar a contaminação maligna. Se estiver escondendo algo, é preciso entrar na privacidade da criança, vendo tudo o que tem no quarto, na mochila, para salvá-la. Agora, notando brincadeiras estranhas. Por exemplo, uma criança de 3 anos jogava a boneca na cadeira, dizendo: "Senta e cala, ou eu te mato." Essa criança jamais tinha ouvido palavras desse tipo em casa. Os pais descobriram que ela vinha sendo abusada na escola e apenas repetia o que lhe falavam e faziam. Outro caso é o de uma criança que, a cada vez que se cortava ou machucava, pegava o sangue e desenhava cruzes na parede.
Isso é grave. Notando insensibilidade ou até indiferença. Vamos lá. Se a criança não responde ao ensino, à disciplina e ao amor, deve-se expulsar os opressores. A criança é muito vulnerável à infiltração maligna, pois depende dos outros para a sua proteção. Queridos, se seus familiares estão contaminados, ela estará também, e tanto ela como os pais precisam de libertação. Agora, notando masturbação. Amados, pode apresentar-se desde a criança bem pequena, podendo ser inicialmente algo sem malícia, quando os pais precisam orientar a criança sem alvoroço, distraindo-a com o interesse dela, para não traumatizá-la, ok? Mas pode tornar-se compulsiva e até com o uso de objetos. Agora, amados, é um sintoma desconhecido dos pais, que se apavoram, ameaçam, proíbem, por não entenderem que esse assédio maligno pode ser uma herança maldita sexual por um demônio familiar. A criança não pode livrar-se, mas os pais têm autoridade espiritual para expulsar o espírito de masturbação, intercedendo e jejuando até que ela seja totalmente livre. Notando o interesse não sadio pelo sexo. Vamos lá, queridos. A propagação da perversão sexual é feita hoje pela mídia e pela internet. A criança pode ter sido contaminada por esses meios. Existem até sociedades de abusadores de bebês a menores de 8 anos, como é o caso de René Guian e Amor de Homem e Menino, com mais de 25 mil adeptos. Estão exibindo sua perversão maligna e o seu perigo. Temos de lembrar que crianças são tentadas como os adultos e são curiosas, por isso não podem ficar sozinhos. Cuidado com a liberdade, a criança com o controle na mão. Notando sintomas que indicam opressão. Os seguintes sintomas são indicativos de contaminação na criança, queridos: diarreia, vômitos, dor de cabeça constante, mesmo que nada seja diagnosticado pelo médico, né? E enfermidades que são maldições herdadas. Pesadelos, visão de demônios. A criança grita ou não dorme. Pode ser por objetos contaminados, pecado dos pais ou demônios que vivem na casa pela vida de antigos moradores. A casa precisará ser limpa espiritualmente. Amém? Medo do escuro, medo de animais, terror, insônia, desrespeito aos pais, rebeldia extrema, normalmente por brecha dos pais ou pela maldição de bastardia, gerada fora do casamento ou com antecedentes bastardos. Nervosismo, agressividade e até masturbação compulsiva ou com objetos. Algumas crianças não suportam as mãos do ministrador, tentando tirá-las da cabeça. Por exemplo, mentiras, principalmente quando são constantes ou compulsivas. Visão de vultos, não é imaginação da criança, é uma realidade espiritual. Manipulação dos pais e birras para que eles façam o que ela quer. A criança até finge estar doente para conseguir o que quer, que não é bom. Bloqueios mentais, dificuldades em raciocinar, cujas causas podem ser brigas em casa ou traumas no período intrauterino. Inquietação e resistência na igreja, em qualquer parte do culto, demonstrando opressão no louvor, na palavra ou na oração. Irritação, até mesmo sem aparente motivo. Escapismo, por exemplo, vai à TV, o álcool, drogas, leituras violentas ou pornográficas. Roubos de pequenas coisas, desejo ou tentativa de suicídio, isso deve ser percebido. Notando agora sintomas que indicam rejeição.
depressão ou desequilíbrio com choro inexplicável, agressão, hostilidade e chantagem para prevalecer sua vontade, ansiedade e nervosismo que pode levar a roer unhas, urinar na cama depois de crescidos, chupar o dedo, sendo já grande, mau gênio, resistência ao carinho, baixa autoestima para compensar a rejeição, os maus tratos e a indiferença e o abandono dos pais. A criança busca preencher o vazio existente e o diabo entra com fantasias e ilusões de que ela pode ter poderes especiais. Desse modo, a porta fica aberta para a pornografia, poderes sexuais, artes marciais, poder físico, ocultismo, magia e poder espiritual. A criança vê isso como saída da solidão, da carência de afeto e atenção. Inicia em sua imaginação e busca de um companheiro imaginário para seus jogos imaginários. Amados, é tão forte a fantasia que o demônio se comunica, enganando a criança solitária como se fosse um amigo, conversando e ensinando aos poucos o que quer que ela venha fazer, fazendo com que ela o obedeça. Assim ele deturpa o seu caráter e pode levar a criança a contaminar-se na área sexual, pois odeia o seu corpo por ter sido rejeitada. As diversas causas da rejeição são as seguintes: rejeição no ventre. Crianças são rejeitadas por sexo, queriam que fosse do outro sexo, ou por problemas físicos, por preocupações financeiras, por medo de não terem capacidade ou condições para criar, por ter sido uma concepção próxima ao nascimento do filho anterior, ou quando há uma rejeição por causa do sexo do neném. O espírito de rejeição traz com ele o espírito de homossexualismo ou lesbianismo. Rejeição pelos pais após o nascimento. Também isso deve ser tomado cuidado. Se a criança não é amada, não é tratada com carinho. Se ela se sente rejeitada, também quando é abandonada, tornando-se órfã de pais vivos, e ainda quando sofreu ou sofre maus tratos e violência verbal, física e até sexual. Rejeição na escola ocorre, queridos, quando professores injustos, críticos, lançam frases como burro, capeta, e alguns são alvos dos coleguinhas que os isolam por preconceitos, tais como cor, pobreza ou uma deficiência física. O bullying, amados, tem se proliferado, chegando até a haver apelidos pejorativos que humilham e ridicularizam a vítima. Rejeição pela sociedade ocorre principalmente, aqui no caso de rejeição pela sociedade, ela ocorre principalmente quando a criança nasce com defeitos físicos, como excepcionais, como os portadores de síndrome de Down, cegos ou com traços físicos fora dos padrões, ou orelhas grandes e salientes, por exemplo, que dão ensejo a que lhe digam: você não precisa mesmo de ventilador. Com as orelhas que tem, é só abaná-las. Se você riu, peça perdão. Por isso, é uma grande afronta para quem as recebe. Além de todas essas situações que atingem a criança, permitindo a entrada de demônios opressores sobre a sua vida. A criança, ao nascer, começa a enfrentar um mundo que jaz no maligno. E então os perigos de ser ela atingida aumentam consideravelmente. No entanto, mesmo vivendo num lar em que seja amada e não tendo sido rejeitada, mesmo que não tenha sido abusada, nem castigada excessivamente, mesmo que aparentemente tudo esteja indo a mil maravilhas, cuidado, há mil perigos a enfrentar neste mundo. Este, será o tema do nosso próximo capítulo, ok? Perigos a enfrentar neste mundo. Que o Senhor te abençoe
poderosamente. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Não? Se inscreva, logo aqui abaixo tem o botão se inscrever. E ao se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também não esqueça de o seu like, o seu joinha. Ele é importante, vai nos ajudar a alcançar outras pessoas. Faça o seu comentário, diga o que você recebeu deste devocional e o que te ajudou a esclarecer muitos problemas na vida do teu filho. Também, querido, estamos nas redes sociais. Lá nas redes sociais, no Instagram é só colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E lá no TikTok é só colocar Ministério Pleno e o número 10, ok? Ministério Pleno 10, tudo juntinho. Mais uma vez eu peço, faça o seu comentário. Comente, é importante para nós. Queridos, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em nome de Jesus, as cadeias quebrarão. Em nome de Jesus, cativos se libertarão. Em nome de Jesus, as barreiras cairão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As cadeias quebrarão. Em nome de Jesus, cativos se